Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o jornalista e escritor Miguel Monte. Eu tenho 19 livros publicados pelas editoras Saraiva e Amazon. Atualmente estou escrevendo meu 20º livro. E hoje vamos falar e parabenizar os Rosa Cruzes, né? Porque 2 de agosto comemora-se no Brasil o dia do Rosa Cruz. E o que é o Rosa Cruz? O que vem a ser essa corrente filosófica chamada de Rosa e Cruz, a Rosa e a Cruz? Vamos lá. Para início de conversa, você pode pesquisar, você pode analisar tudo que eu vou falar aqui. Porque antes de ser jornalista e escritor, eu sou um buscador, eu sou um pesquisador. Então, tudo que eu falo aqui tem fundamento em livros muito antigos. Primeiramente, eu gostaria que você pesquisasse na Biblioteca da França, de Paris, da França. Basta pegar o corretor de francês do Google ou estudar um pouquinho de francês que você vai ver que muitos livros na Biblioteca de Paris, que é toda digital, em PDF, e você vai ler a história dos Rosa Cruz. Então vamos lá. Primeiramente, a maçonaria que você conhece hoje, ela foi fundada em 1717 a partir de um grupo de Rosa Cruzes, uma corrente Rosa Cruz que já tinha seus fundamentos, sua corrente, seus estudos na França, em Versalhes, em Lyon, se uniram, né, e fundaram a maçonaria. Nós temos um precursor do rito, escocês, o rito maçônico escocês, que é Jean-Baptiste de Villemot, que ele foi um dos fundadores, ele também era Rosa Cruz, e foi um dos fundadores no martinismo dos Elos Corren, que passou a depois, saiu dos Elos Corren, Jean-Baptiste saiu dos Elos Corren, montou sua corrente chamada Cavaleiro da Estrita Observância e depois reagrupou, reorganizou o rito escocês. Jean-Baptiste também era um Rosa Cruz. Pois bem, vamos lá. Mas a Rosa Cruz é muito antiga. Rosa Cruz é muito antiga mesmo. Para você ter ideia, partiu de um princípio de 3.000 e poucos anos atrás, 3.300 e poucos anos atrás, do faraó Akhenaton. Faraó Akhenaton, do Egito, ele se instruiu didaticamente e por insights iluminativos de que se o Sol era uma força que deste Sol nascia tudo, árvore, plantas, planeta Terra, tudo. Então esse Deus seria o Sol, Deus Sol. E a partir daí começou-se a ter um único Deus no mundo, né? Hoje vocês podem chamar Deus de Jeová, grande arquiteto do universo, né? Você pode chamar Deus o Supremo, enfim, né? Soberano. Existem muitas virtudes, muitos nomes que denominam Deus. Mas o faraó Akhenaton, ele conseguiu fazer uma corrente filosófica a partir da iluminação do Sol. Então é o Deus Sol, né? Na verdade, Deus é tudo, o universo, todos os planetas, tudo pertence a Deus e nós também pertencemos a Deus. Essa corrente veio a partir de um filósofo chamado Hermes Trismegisto, que também foi o professor do faraó Akhenaton, e também Hermes Trismegisto foi um professor do rei Salomão, né? Então, vamos lá. Como falei, tudo que eu estou falando aqui como jornalista, como escritor, tem fundamentos em livros que você pode baixar, fazer o download na Biblioteca da França, Paris, França, Biblioteca Nacional, que é toda em digital.
Pois bem, Hermes Trismegisto fez uma tese filosófica que decifrou o seguinte: tudo que está assim como tudo que está em cima é como tudo que está embaixo, e vice-versa, assim como embaixo é em cima, assim como em cima é embaixo. Ou seja, tudo que acontece na terra acontece no céu, tudo que acontece no céu acontece na terra. E assim veio esses ensinamentos com diversos outros mestres, né? E a Rosa Cruz veio ao longo de 3.300 e poucos anos, né? Veio aprimorando. Por exemplo, Akhenaton foi um faraó que patrocinou Moisés a sua trajetória pelo deserto, né? E seu povo judeu. Então tem muitas coisas que a Rosa Cruz sempre esteve presente. Por exemplo, na Revolução do Iluminismo francês, liberdade, igualdade, fraternidade e tal, tinha ali os Rosa Cruz. Mas em 1909, desta nova era, veio um grande líder americano chamado Spencer Lewis. Spencer Lewis era um jornalista, era um vendedor, também como eu, né, que eu vendo diamante e ouro, era um vendedor. E Spencer Lewis recebeu o chamado. A gente fala de o chamado, né? E ali ele foi uma viagem para a França, dos Estados Unidos para a França, e recebeu as monografias dos guardiães da Ordem Rosa Cruz. E fundou ali em 1909 este novo ciclo da Rosa Cruz, que tem mais de 100 anos já nesta nova era. Spencer Lewis, o homem se iluminou, o homem fez todos os experimentos da Rosa Cruz, ele redigiu todas as monografias, né? Ele fez todos os graus, 12 graus, depois a gente vai falar sobre isso, enfim. Mas bem antes mesmo, nós vamos ali em 1600 e pouco, um grupo de ingleses, né? Um grupo de ingleses patrocinado por Bacon, né? Bacon, que ele patrocinou 3 navios, em 1600 e pouco patrocinou 3 navios, para que fossem aos Estados Unidos montar a nova Rosa Cruz. Então, desde 1600 e pouco já tinha ali a Rosa Cruz nos Estados Unidos. Bacon dizia que aos Estados Unidos seria a nova Atlântida, tá certo? Então vamos lá. Bacon, que assim como eu, Miguel Monte, nasceu em 22 de janeiro. Somos guiados pelo anjo Umabel, tá certo? O anjo que está acima de tudo e de todos. Olha a boçalidade. Pois bem, brincadeira à parte. Pois bem, Bacon, ele foi um homem muito crucificado na Inglaterra pela corte dos lordes. Por quê? Aos 21 anos de idade ele já era deputado federal lá, né, da Câmara dos Lordes, enfim. O que hoje é em Brasília, Brasil, um deputado federal. E ele recebeu um presente. Ele recebeu um presente, uma caneta. Só que naquela época era proibido receber um presente. E ali ele foi expulso da sociedade como corrupto, né? Mas foi a partir dali que ele se enclausurou em um local e começou a ser o primeiro imperador da Ordem Rosa Cruz, né? E dali ele escreveu, olha só o que eu vou falar, o Bacon é o verdadeiro William Shakespeare, tá? Ele não podia se apresentar como Bacon, então ele fez ali o nome fictício de William Shakespeare. Isso está provado dentro da própria Rosa Cruz, que os irmãos da Rosa Cruz protocolaram nos arquivos secretos da ordem que William Shakespeare era o Bacon, tá bom? Pois bem, vamos lá. Então ele ali morreu, inclusive, de pneumonia, tal, porque estava tentando inventar, já em 1600 e pouco, a geladeira para conservar alimentos.
Pois bem, isso é uma pequena historinha que é para a gente saber como vem a Rosa Cruz. E aí os Rosa Cruzes chegaram em 1600 e pouco nos Estados Unidos, tá bom? Pois bem, a Rosa Cruz é a mãe de todas as ordens que você possa imaginar. Não cabe a você fazer um ego, ficar com raiva, de ai, não, eu sou justo e perfeito e tal, minha ordem é poderosa, nós temos corrente de união, nós somos isso, nós somos poderosos, enfim, eu sou um gaiato mesmo, eu sou um palhaço quando eu quero ser, tá? Então não adianta você ficar com raiva, tá? Bota a tua vaidade no bolso, engole a seco a tua vaidade, porque a maçonaria que você conhece hoje iniciou-se da Rosa Cruz. Nós temos provas. Eu peço a você que entre na Biblioteca Nacional da França, baixe, faça um download, leia Paracelso, leia Villemons, leia Saint-Martin, leia, enfim, leia esses livros, leia que você vai ver diversas palavras que foram retiradas da biografia da Rosa Cruz. Mas vamos, né? Vamos deixar ali aquele time Fla-Flu de lado? Vamos deixar o Fla-Flu de lado, Flamengo e Fluminense, e vamos aqui na história, porque 2 de agosto é dia dos Rosa Cruz. Pois bem, há 60 anos atrás chegou no Brasil, 60 e poucos anos atrás chegou no Brasil a Rosa Cruz. Advinda por quem? Pelo grupo que já tinha aqui chamado Tatua. Muitos de Tatua, mas é ali aquele corrente do pensamento. Existia no Brasil há 60 anos atrás, quase 70, dizendo assim, que era denominado de a corrente do pensamento, o pensamento, né? Que já tem o manual dele, há mais de 100 anos já estava no Brasil, que eles têm um manual esotérico chamado O Pensamento. Tinha um jornalzinho chamado O Pensamento, e eles são denominados de Tattva, né? E eles que trouxeram dos Estados Unidos a Rosa Cruz para o Brasil. Aí ficaram lá por Curitiba, Paraná, e hoje os Rosa Cruz estão em todo o Brasil, né? Pois bem, isso é uma pequena historinha que é para você conhecer o que é a Rosa Cruz, tá bom? A partir disto, os Rosa Cruzes, eu digo uma coisa para vocês séria mesmo, é muito difícil entrar na Rosa Cruz. Você pode entrar, mas chegar ao 12º grau, um grau de Illuminati, é muito difícil. Você não chega a um grau de Illuminati com menos de 15 anos de estudo. Eu sou do grau de artesão, que é o grau de Illuminati, 12º grau, e é muito difícil, porque você apanha mesmo com seus karmas. Você apanha mesmo do oculto, você é realmente uma iniciação, porque você passa a ser a representatividade do cósmico na Terra. E assim como tal, você é um guia da humanidade. Então a responsabilidade é muito forte. Então vamos lá para trás. Vamos contar essa história aí bem direitinho, que é para você conhecer o que é a Rosa Cruz. A Spence Leaves, em 1947, 48, foi lá para Londres, Inglaterra, e filiou a Rosa Cruz num grupo que tinha, numa associação, né? Tipo uma fraternidade, onde conglomeravam todas as ordens, né? E ali ele patenteou a martinista de hoje. A martinista vem filiada à Rosa Cruz. E o que é a martinista? A martinista do Spence Leaves veio da corrente do Saint-Martin, né, dos livros de Saint-Martin, e que partiu dos Elos Cós do Martinez de Pasquali. Martinez de Pasquali, um advogado que era general do exército francês, que era maçom de 33 graus, e colocou ali um rito maçônico espiritualista chamado Elos Correm, que em português quer dizer sacerdote eleito. E ali veio com Saint-Martin, Jean-Baptiste Villebois, e passou para o Spence Leaves. Então o Spence Leaves fez os 3 graus martinista e colocou como adjunto a Rosa Cruz. Essa é a história.
Essa é a história do martinismo, que veio do Saint-Martin, que veio do Martinez de Pasquali, que veio do Robert Amedou, e partiu para as mãos do Space Lewis, Rosa Cruz. Eu sou o precursor atual da Elos Correm, que veio do Martinez de Pasquali, Robert Chamberlain, Jean-Baptiste Villemons, Robert Chamberlain e eu. Não confunda Robert Chamberlain com Robert Amedou, tá bom? Só para você entender. Eu sou um simples guardião de livros e conhecimentos, né? Pois bem, vamos voltar para a Rosa Cruz. Com a martinista, que é a fiel depositária dos ensinamentos dos Elos Correns, a martinista da Rosa Cruz chegou aos Estados Unidos pela mão dos Space Lewis. Então ele foi da FUDOSE, a organização que o Space Lewis participou com a Rosa Cruz, com a martinista, era a FUDOSE, que hoje não existe mais, tá bom? Então Space Lewis passou para os Estados Unidos já com a martinista e já com a Rosa Cruz. Eu não estou lendo nada, não tem script, não tem nada, estou só conversando com você, então me falha assim alguns nomes, algumas datas, então eu vou por analogia, tá bom? Chego perto ali dos números, porque tudo de cabeça é difícil, né? Sou da área jurídica, da área do jornalismo, da área da escrita, aí você guardar tudo na cabeça, fica meio difícil. Pois bem, então aí começou a Rosa Cruz. Hoje a Rosa Cruz é uma organização que está em todos os mundos, em todos os territórios, em todos os países, que tem milhões de adeptos, né? É muito rigorosa, é muito séria, né? É uma organização apolítica. O fundamento dela realmente é levar o ser humano à categoria de mestre e com total domínio da vida, né? Eu sou um Rosa Cruz de Sancto, ou seja, ali meio-dia, meia-noite, tal, outro dia, na quarta-feira, na quinta-feira, eu me elevo ao meu Sancto e congrego com as hostes cósmicas divinas e ali recebo os influxos divinos para que eu toque a minha vida com perfeição. Eu fui mestre, né, de loja do antigo Pronaus, eu fui guardião, eu fui, na verdade eu fui severino. Sabe aquele severino quebra-galho, que dentro de uma loja é o severino que faz tudo? Eu fui severino dentro de uma loja. É sério. Eu fiz café, eu varri, eu lavei, eu passei, né? Sabe, de aprendiz a 12º grau, o que a gente faz na loja? A gente é um severino, né? A gente faz tudo, tá bom? Tá bom? Mas a brincadeira à parte, eu quero falar para vocês que esta é a Rosa Cruz. Bom, é uma grande e poderosa organização. É uma grande e poderosa espiritualista organização. Vamos falar agora dessa pandemia. Nós estamos na pandemia. Nós estamos enfrentando a pandemia. Dois senhores foram cruciais para a erradicação das pandemias que aconteceram no mundo. Sabe a peste bubônica? A peste bubônica, sabe quem estava lá trabalhando para defender a humanidade? Paracelso Rosa Cruz e o vidente Nostradamus. Nostradamus, que teve a ideia de queimar os corpos. Não, a gente vai queimar os corpos porque quando a gente queima os corpos, vai ter ali uma higienização do nosso território. Então Nostradamus começou a queimar os corpos dos mortos que tinha a peste bubônica, etc e tal. E Nostradamus era um Rosa Cruz, tá bom? Tem diversas provas fundamentais do que eu estou falando aqui. Inclusive está na Biblioteca Nacional de Paris, França, que você está lá em PDF, você faz o download e você vai lendo. Então você vai entrar na Rosa Cruz ali, entra no Google, bota o nome Rosa Cruz e já aparece ali Felice,
preenche o cadastro e espera a sua análise, tá bom? E paga uma taxinha pequenininha a cada 3 meses, que é ínfima, né? E aí você recebe monografia. Eu recebo a minha em PDF pelo e-mail. Entro no sistema, tal, porque eu viajo muito, então eu tenho meu tablet, meu notebook, né? E leio tudo que vem da ordem, tá bom? A gente chama de a ordem, tá bom? Enfim, Nostradamus, Paracelso. Atualmente nós enfrentamos uma pandemia no país, no Brasil e no mundo, do coronavírus. Tem muitos Rosacruzes trabalhando. Tem muitos Rosacruzes trabalhando. A gente chama de cadeia de união, mas tem muitos Rosacruzes trabalhando. São muitos enfermeiros, muitos médicos, muitos cientistas são Rosacruzes, tá? Eles não descansam, neste momento eles não descansam, eles estão trabalhando na vacina, estão trabalhando, cuidando dos enfermos, tal, porque era assim na Idade Média, era assim no Egito, tá? Sempre foi assim em diversas eras, dos Rosacruzes se juntarem, e proteger a humanidade. Existe uma coisa chamada egrégora. A egrégora é a união do pensamento, onde todo mundo se junta numa só egrégora para fortificar ali o pensamento humano e fortificar ali a saúde humana. Tenho absoluta certeza que a Rosa Cruz tem muitos ensinamentos que você possa desconhecer. Mas a Rosa Cruz tem muitos ensinamentos que eu sei. Eu sou do grau de Illuminati, artesão do 12º grau, último grau da ordem. E a Rosa Cruz tem muitas coisas que faz com que coronavírus se torne fichinha. Coronavírus não é nada perto de Rosa Cruz, de um Rosa Cruz. Tá bom? Eu falei muito? Não, eu falei pouco. Porque não dá para você pegar 3.300 e poucos anos e falar aqui em 20 minutos. Não dá, tá bom? Então agora vá pesquisar. Se você está com um problema na sua vida, de depressão, de ansiedade, de falta de dinheiro, de um monte de coisa, eu estou parecendo pastor de igreja evangélica, não estou? Mas, falando sério, eu estou parecendo pastor de igreja evangélica. Mas você entre na Rosa Cruz, porque você vai ter conhecimento, experimentos para como sair dessa situação da qual você se encontra. Tá bom? Meus irmãos, meus amigos, eu sou o jornalista Miguel Monte, escritor, vê lá na Amazon, amazon.com.br, só